a namorar o Bruno, a Fernanda, ela era a mulher da vida do Bruno, assim. Melhor amiga, vamos deixar isso bem claro. A mulher do tipo. A mulher do tipo. Ela que decidia os rolês, as viagens, quem entrava na casa, quem não entrava na casa. Ela era a melhor amiga dele e que comandava a vida dele de fato, assim, sabe? E quando eu entrei pra vida dele... Eu não comandava a vida dela, obviamente. Também Não, não sou a uma minha não. sem noção, tá, gente? Imagina, Pro cara começar a namorar e ficar falando, não vai óbvio sair. que não. Inclusive, a Fernanda sempre foi muito simpática comigo. Sempre. Claro, Rapidinho, eu era você obrigada. Você aquela conhece o que Bruno há quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Aí você tá junto com Eu o Bruno. sou casada há 13. Então ela tá há muito mais tempo na Ela já vida tá- ela dele. tava nesse circuito. Eu Entendeu? entendo os ciúmes. Amor, ela sabia de tudo. Entende? Porque Eu você é não, quem teve virginiana. foi ela. Não, Eu mas você não tive- ficou com ciúmes Não. dela quando ela entrou na vida do Bruno? Claro que Fepa. não. Eu era não. amiga de todas as ex Gente, dele. Então, entendeu? Então... Eu já tinha sido madrinha do outro casamento dele. Outro! Então, entendeu? Então já entendi. tá. A ciumenta era ela. Ela foi madrinha do primeiro casamento E do também era Bruno. novidade pra você. Como você chegava ali num terreno novo, você precisava Não. entender quem era quem no game. E aí, exato. E aí, o que que acontecia? Quando eu chegava na casa do Bruno, tava ela, dona da casa, Com uma caderneta com as administrando. amigas, amigos, não sei o quê. Tipo, entrava quem ela queria. Ela era amiga de todas as ex-namoradas do Bruno. E que, assim, acho que Rio de Janeiro, né, no caso. Então, assim, e ela era amiga de todo mundo. Assim como ela estava super afim de ser minha amiga. Exato, super disponível. Super disponível. Só que eu... A Fernanda disponível. É. Quem é você? Mentira, o Bruno pediu pra eu convidar ela pra um aniversário meu que ia ser na casa dele, sabe? Mas a Fê, ela é muito legal. Vocês podem ver que ela é amiga de todo mundo e de todas as rodas. Então, a Fê é aquela pessoa e que ela não tem... A Fê sempre foi muito segura, assim, sabe? Isso era uma coisa que eu sempre fui muito insegura. O Bruno me ajudou muito com a minha insegurança. E a Fê, a segurança dela e de mais mulher... nova, então, era mais, né? Porque e de mais mulher nova a gente foda, é mais que ela temível. sempre foi, eu ficava muito insegura. E acabava que a segurança dela me incomodava. Porque eu queria ser aquela mulher foda e segura, sabe? E aí era o seguinte, sei lá, uma festa. Ah, ela é amiga das ex, né? Óbvio, ela vai falar, não, vamos chamar tal pessoa. Porque pra ela, segura do jeito que era... Não tem problema chamar as ex. Você tá agora com a Giovana, mas qual o problema das ex virem? Pra mim, Tipo, não. algumas são minhas amigas. Eu queria morrer. Eu queria morrer. Então, assim, a Fê, por exemplo, ela tinha no armário do Bruno, né? Um armário dela, umas coisas dela. Então ela entrava no quarto, guardava as roupas. E aí eu fui olhando aquilo e falei, gente... Preciso cortar as asinhas dessa menina. tô precisando dar um jeito aqui, porque senão eu nunca vou ter o lugar que eu quero ter na vida do Bruno. Mas isso também tem a ver Insegurança, com insegurança, óbvio. imaturidade e também o social. A sociedade falando Sim. pra gente naquela época como que a gente Exatamente. tinha que... Imagina, a melhor amiga não existe. É. Imagina, cai fora. Não, Tira essa menina da vida dele. Tinha esse lugar também de Tinha super. muita gente falando. Imagina, na época, tinha essa coisa de, homem não tem amiga mulher, né? Então, muitas pessoas falavam que a Fernanda também ficava com o Bruno. Porque todos amigos do Bruno. E eu, Martina, 21 anos, né, super insegura, tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, a Fernanda tomava conta do Rio de Janeiro, todo mundo amava a Fernanda. Dona. Ai, Fernanda Paes Leme. E eu chegando assim, tipo, né? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito insegura, comecei a afastar ela do Bruno por conta da minha insegurança. Bruno, que sempre amou a Fernanda, mais que tudo, começou também a se afastar porque sabia que me fazia mal. E a minha mágoa toda nunca foi dela, porque ela não era De minha maneira amiga. nenhuma, porque a Fernanda sempre foi muito bem É. resolvida. A minha mágoa foi dele, né? Porque ele que era meu amigo, ele não bancou a minha amizade com ele. Então Sim. isso me deixou, né, mal, chateada. E Fernanda sempre foi muito mais madura que eu, né? Acho que agora com 3 filhos, de repente eu tô mais madura, né? Fê? Não, tipo, você o meu tá- filho é o podcast. Tipo, acho que o podcast agora eu tô ficando mais madura também. Ai, É, olha você que tem tudo, horário, né, Lucas. Lu? Amiga, eu tô te olhando, eu tô, tipo assim, me identificando com tudo que Ai, você tá que falando. bom, Puta que pariu. bom. Real. Tá vendo? E eu- A eu- Fepa. e aí, amiga, eu sou totalmente fepa. Tipo, é sem menos. Eu sou a mesma energia. Sem Total. energy. Eu tô super vendo aqui. Mas é isso. Mas e aí, continua. E aí foi isso. Aí a gente foi. Aí teve esse lugar de, tipo, a gente se afastar realmente. Brigou e tal. E o famoso bode, né? Então aí ela tava com raiva de mim, aí o Bruno pegava um bode, aí afastava, eles faziam coisas em casa. Aí eu via pelo stories de outras pessoas. Que não que não chamava chamavam ela. e tal. E aí eu fui vendo que eles estavam. E nisso, ainda tem um adendo nessa história toda.
Na época que eu fui desmadrinhada, que a gente se afastou Ai, completamente, vamos ver o que você vai falar. eu namorava o Ai, Thiago vai Martins. falar, vai falar. Lembra Falou, do Thiago Martins? Falou, Lembro. Lembra é falou. ótimo, né? Como se ele tivesse Claro que eu fazendo lembro. sucesso, né? Imagina, Thiago Mas sei Martins, quem é, sei quem é. sucesso Gato, total e tal. lindo. Eu namorei com ele 2 anos. Você vai contar? Não, amiga, eu vou falar que ele estava fazendo a peça com o Bruno. tá. Não, calma, não vou te expor. Não, me não, né? Porque, expor outras pessoas, outras exato. pessoas, é. Aí o que aconteceu? A gente. Eles estavam fazendo uma peça juntos, o Bruno e o Thiago, e eu e o Thiago. Eu terminei com o Thiago nessa época, porque, enfim, a gente passou por algumas coisas que eu terminei meu namoro. Logo depois, foi o momento todo do meu rompimento com o Bruno. Então eu perdi o namorado, merda, o melhor amigo que e a merda. minha turma que andava na época comigo. Que era Léo Fux. O único que ficou meu amigo ainda, que a gente chamava de Traça e Cupim, por causa de uma música da Martinalha, que é andar de madrugada, feito traça, feito barata, feito cupim, a gente era Traça e Cupim, foi o Léo Fux. Porque ele era o produtor da peça, era amigo deles e ficou meu amigo. O resto, amor, debandou pro lado dos machos, entendeu? E eu tive que ressignificar, fazer uma turma nova no Rio e Mas tal, porque acabou essa que- era a minha galera. Que nada muito difícil pra você, né? Ah, nada, Não, né? nada, né, amor? Fazer novos amigos. É, Mas nada. eu imagino que ela deve assistir Mas uns eu stories sofri, assim, ó. gente. Ó, Eu É, sofri. não, sofreu Eu sofri mesmo. muito. E Tô vou te ligado. falar, a gente fala sobre isso, assim, e eu e Bruno também sofremos, assim, Claro. porque o Bruno ama e sempre amou a Fernanda. Então, eu ficava triste de estar fazendo aquilo com o Bruno. Com a Fernanda eu não ligava muito, não, como Ah, confesso. é bom que ela é verdadeira. né? Eu ficava chateada de ver o Bruno sofrendo, mas ao mesmo tempo eu sofria. Eu e Bruno tivemos vários embates. Inclusive, no meu casamento, que ela foi desmadrinhada, o Bruno fez um FaceTime com ela assim que a gente terminou porque de eu não fui no casar. casamento, né? Me respeita, E fez um obviamente eu não fui. FaceTime na pista de dança e eu pensava, meu Deus, ele tá no meu casamento fazendo um FaceTime com ela. Tipo, sabe? Uma coisa assim muito... Amor, se eu tivesse ido, tipo, Cicarelli expulsando lá no castelo Alguém tem brasileiro alguma aí. coisa contra esse casamento? A Fernanda. Você Lógico que devia não. ter ido, aquelas... Lógico que Você não. ter ido, Fepa. Não, eu tava com peça na época. Se eu fosse madrinha do casamento, eu ia ter pedido a data pra galera da peça. Mas como eu não era madrinha, não ocupava um lugar de Como rolou isso de importância... desmadrinhar? Isso que eu ia perguntar agora. Então... Ligar e falar, oi, você não é mais madrinha? É. Não, na verdade foi passando o tempo. Porque o Bruno que tinha me chamado, ele só esqueceu de combinar com a Giovana. Ele só esqueceu de me contar, combinar E comigo. aí, depois, quando ela instituiu que ela ia chamar as madrinhas e ele os padrinhos, ele não tá. chegou e falou, mas e a Fernanda? Não, ele não ele fez. falou, ok, tá e bom. ele tinha que me desmadrinhar. Foi simplesmente o casamento foi chegando perto, eu fui querendo entender o que estava acontecendo, ninguém me atendia, ninguém me Você é assim respondia. em casa, ó. E aí ele falou, ai, não vai rolar. Foi bem en passant, como se estivesse falando um caminho de um lugar, Tipo, sabe? Ele como bem se com nada houvesse. vergonha, né? Assim, querendo É. fugir, sei lá, ir É. pra lua e, tipo... ai, Mas não isso teve vai um rolar. embate entre a gente nesse assunto, sabe? Foi uma coisa meio que quase que eu fiquei Orgânica. sabendo, Não, entendeu? é, né? E conosco também, assim, porque a gente nem se falava, na verdade, eu e a Fê, a gente... Ah, é? Aí nessa época ela já nem Não, falava a gente mais não comigo. se falava. É. A gente não se Peraí, falava. então no começo vocês nem chegaram a ser amigo. Não, a gente foi amiguinha, socialmente falando, até que quando ela ocupou um espaço Quando ela viu o armário com importante, suas roupas. aí ela falou, vou jogar tudo isso pela janela. Na Ou então vou piscina. pegar essas bolsas de marca todas pra mim. E vendendo um brechó chique. Não, mas tem uma coisa que é muito, muito boa. Qual? Que... Será que... Pode falar o que você quiser, Giovana. Quanto a mim, Pode, se me- aqui ela- pode falar tudo. Teve uma vez que a gente tava lá no apartamento que era do Bruno, que Ah. eu tinha acabado de ir pra lá, que eu mudei pra lá. E aí a Fernanda chegou, né, com as coisas dela, lembra, e falou assim: eu vim buscar a bolsa da fulaninha, Aham. que era uma ex-namorada do Bruno. Vim buscar a bolsa da Ah, era fulaninha uma que tá no seu Chanel. armário, que ela tá pedindo. Isso na minha frente. Claro, né? Eu fiquei com ódio, mas eu fiquei com ódio, porque eu pensei, gente, ela veio buscar, tá falando com a ex dele, Que era minha amiga. que era amiga dela, vai buscar. Eu falei, porra, pelo menos deixa a porra da bolsa da Chanel aqui pra mim, né? Porra, Porque na época eu nem custa. comprava nada de marca. Eu falei, gente, pelo menos deixa Você a bolsa tá entendendo? aqui. A bolsa ela queria, A bolsa eu entendeu? queria. Mas é isso. Mas E essas situações a gente viveu várias. Várias. Várias mesmo, assim, porque a gente não se falava. E aí, quando
o Bruno e a Giovana foram morar, meus vizinhos, teve uma época que eles se separaram, voltaram e viraram meus vizinhos de porta, porque o Bruno tava morando na minha casa e quando ele deu o apartamento da frente, vagou, ele falou, pô, vou pegar o apartamento da frente. E a gente ficou vizinho, eles voltaram. Aí foi o melhor momento, porque Não, a gente era... sério. A Giovana... A gente não se falava. Não. E aí a gente viveu 2 situações que são muito boas. Não, fora que antes das situações, fora que era porta com porta. Então, não às tinha. vezes, eu saía, ela saía. E a gente não se falava, pegava o mesmo elevador e descia sem se falar. Cena de filme, gente. Não, gente, série, comédia, comédia. Isso é uma série. É uma Essa série. parada, eu tô passando filme. Gente, mas assim. era série. surreal, era ridículo, Era né, ridículo. Fernanda? Hoje falando, era ridículo. E aí, teve uma vez que, na época, eles tinham 2 cachorros. O Zac e o Johnny, que não estão mais entre nós. E os 2 brigavam às vezes. Então, teve um dia que eu tava na minha casa, comecei a ouvir uma gritaria. Johnny! Uma gritaria. Eu fui pra lá, abri a porta tava meio aberta. Eu vi a Jane, que trabalha com eles, tentando separar os 2, porque eles tinham pega pra capar. Eu já cheguei na voadora, Eu de assim, toalha separando os 2. De repente, a Giovana sai. Era um duplex, né? A Giovana sai de toalha. O que está acontecendo? O que houve? Aí eu olhei e fiz, seus cachorros estavam brigando, mas já tá tudo certo. E aí eu olhei. Aí eu ia pra minha casa. Até que teve um dia. Cala a boca. Sério.